Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Ô, Juliano, pergunta que a produção separou pra gente. Sem querer iludir, sem ser o modo rumo a Tóquio necessariamente, o campeão voltou? A atuação contra o Goiás, eu achei que foi uma atuação bem positiva, foi uma atuação segura do Flamengo. O Flamengo dominou o jogo inteiro, mas a gente tem que ressaltar que era contra um adversário bem fragilizado, um adversário limitado tecnicamente. Eu acho que o Flamengo soube jogar, soube se impor, impôs o ritmo, mas ainda tem que melhorar muito ainda para se empolgar. O Flamengo com o Ceni só ganhou dos 4 times que estão hoje na zona de rebaixamento. Então eu acho que ainda não tem motivo para a torcida se empolgar tanto. Agora, quinta-feira é um jogo decisivo, um confronto direto, em casa, né? O Flamengo vendeu o mando para Brasília, mas é o mandante da partida. E o Flamengo, se ganhar, aí sim eu acho que a torcida pode começar a pensar em título, pensar em coisas maiores, porque foi o que eu disse no resenha passado. Eu acho que o momento do Flamengo é para pensar, por enquanto, em se manter no G4. Que o título ainda está um pouquinho distante, 5 pontos, faltam 8 rodadas. Eu acho que o Flamengo tem que pensar em se manter no G4 por enquanto. E a atuação contra o Goiás foi boa, mas não é parâmetro para a luta de título. É uma obrigação que o Flamengo tinha que cumprir, conquistar os 3 pontos, coisa que não fez nas últimas rodadas, e isso acaba animando mais, né? Porque era um tempo sem vencer, mas eu acho que uma atuação esperada, assim, de um time que quer ficar entre os primeiros. Eu acho que não é motivo ainda de empolgação absoluta, não. Eu tô contigo, cara. E eu acho que esse jogo contra o Grêmio, né, da rodada 23, Paulinho, que vai acontecer daqui a 3 rodadas, né? O Flamengo vai pegar o Palmeiras, o Paranaense, aí esse jogo do Grêmio. Eu acho que ali o Flamengo vai equiparar o número de partidas jogadas com o líder, né? Que pode ser o São Paulo ou o Inter naquela altura. Ali a gente vai saber. Se o Flamengo ganhar do Palmeiras, fizer um resultado ok com o Paranaense fora e vencer o Grêmio na arena do Grêmio, aí sim, é arrancada de campeão, eu diria. Com certeza, eu concordo um pouco com o Dil, mas eu acho que a gente tem que... Cara, eu sou assim, analisando friamente, é claro que não foi parâmetro, mas puxando pro lado torcedor, é aquele famoso, enquanto tiver 1% de chance, 100% de fé, né? A gente já vai se empolgando, não com o Rogério Ceni, não é isso, não sou o Rogério igual o Túlio, isso eu deixo para ele. Mas eu já vi o time com uma outra postura, um Flamengo mais disposto, o Flamengo mais ativo, fazendo uma marcação-pressão mais incisiva, assim, um pouco. Então, não é parâmetro, mas eu acho que já é meio caminho andado para o time que quer retomar e dar uma reviravolta no torneio, né? Esse jogo contra o Palmeiras vai ser uma final antecipada, né? Que vai ser o verdadeiro divisor de águas, eu acredito. Mas pela postura demonstrada ontem, eu acredito que o Flamengo tenha meio que caído na real, né, da importância de fazer os resultados, né, e fazer a obrigação. E até o jogo contra o Grêmio agora é vencer, vencer, vencer. Honrar o hino, né, honrar o manto sagrado e fazer como o Zico falou, né? Se o Zico falou, quem sou eu, mera mortal, para discordar? Que o Zico falou que na época deles podia trocar de treinador e fazer o que fosse, que a mentalidade era sempre ganhar e quanto mais eu ganho, mais eu quero vencer, né? Não é essa de, eu ganhei e ficou ok. Quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar. Então, não tinha troca de treinador, não tinha nada que atrapalhasse, né? Essa mentalidade. E é isso que eu acho que o Flamengo tem que seguir, os conselhos do rei. E a gente vai avaliar mais devagarinho a vitória, mas eu fiquei muito feliz com algumas atuações específicas. Mas o resultado é esse, 2 gols anulados, vale lembrar, né? A gente podia ter tido uma verdadeira goleada, né? 2 gols anulados, bem anulados pelo VAR. Mas é isso, aos pouquinhos a gente vai se reencontrando no caminho das vitórias. O importante foi garantir os 3 pontos. E sempre lembrando que a gente tem um jogo a menos, então essa semaninha vai ser determinante para o Flamengo poder se concretizar aí na busca pelo título. Legal. Ô, Túlio, o Noite Arte está aqui respondendo a pergunta. Ele falou, não, Penido, o campeão não voltou.
ganhamos de um cachorro morto, eu amo o Mengão, mas realmente a imprensa exagera. Basta ler tudo que saiu sobre o jogo. Ô, poeta Túlio, realmente eu acho que a boa notícia mesmo foi o fato de não ter sofrido gols, né? Acho que sair zerado, né? Foi a melhor notícia, mais importante do que os 3 gols. Foi ver o Gabigol marcando também e principalmente a zaga não sofrer tanto, né, cara? Ontem, lógico, a gente tem um adversário que é inferior, como, né, observou o Juliano, mas vamos considerar, né, como a gente sofreu com adversários inferiores, Botafogo, Fortaleza, Ceará, né, e o Flamengo fez o seu papel ontem, que era vencer e vencer bem. Tem as particularidades da partida, o adversário, teve o gol em que o gol do Arrascaeta bateu, de repente, se fosse naquele jogo contra o Ceará, de repente a bola bateria no marcador e sairia. O gol do Gabigol, de repente, se fosse quando o Bruno Henrique arrancando ali, o jogador não cairia, ele conseguiria cortar a bola. Mas o Flamengo fez o papel dele. O papel dele era vencer ontem, de qualquer jeito, né? Eu lembro que até, assim, isso antes da gente abrir a transmissão, o comentário era, 6-0 tá bom, né? Tipo, a gente tem que vencer, ou seja, as pessoas estavam conscientes, as pessoas torcedores, de que a gente precisava vencer, não importasse como, né? Todo mundo estava até apostando num gol do Rafael Moura, vamos tomar um gol e tal, e a zaga acabou passando ilesa. E eu acho que isso é importante para o elenco como um todo, e passa, na minha avaliação, até longe da questão do Ceni. Eu acho que também, eu concordo até com um amigo que estava comentando aqui, não ganhou por causa do Ceni. Eu não estou tirando o mérito do Ceni na vitória, mas eu também concordo de que ele não foi determinante as suas decisões para a vitória, né? Eu acho que os pontos positivos do Flamengo vêm de outros aspectos, apesar de que eu acho que ele, apesar de ter algumas substituições, né, meio assim, contestáveis, mas não fez tantas, vamos dizer assim, lambanças como, né, contra o Ceará, de, né, jogar o Arão pra zaga, botar o Vitinho de ala, aquela coisa toda. E então, para o Gustavo Henrique em si, falando dele especificamente, eu acho que foi legal, né? Ele não vacilou ontem, não teve nenhum, né, assim, nenhum momento que ele deu mole de falar, o Gustavo Henrique vai entregar, e isso vai fazer bem para ele. Aí entra naquele aspecto que a gente fala do psicológico, né? Que a gente até debateu aqui semana passada sobre o Léo Pereira, e até foi matéria também da Paulinha e do Juliano lá no coluna do Fla.com, sobre como que o Léo Pereira caiu tanto por causa do aspecto mental, que ele hoje é a última opção do Ceni, e vale lembrar como o Gustavo Henrique saiu depois da eliminação contra o Racing, né? Chorando lá no campo e tal. Então, isso tudo foi muito importante. E passar a zaga ilesa, apesar de que a gente teve, a gente até destacou isso na transmissão, né? Teve, acho que foi o Fernandão cabeceando ali na marca do pênalti sozinho. Não poderia ali, de forma alguma, ele poderia até cabecear, mas tinha que ter alguém ali com ele, né? E não tinha. Foram pouquíssimos sustos, jogo muito seguro. O Goiás, acho que não teve nenhum momento que ele disse, o Goiás vai, sei lá, vai dar um susto no Flamengo. Não teve nenhum momento. Isso passa também pela questão da zaga, pela sua atuação e também pelo sistema defensivo, que aí sim eu vou dar até mérito pro Ceni ontem. Estava bem postadinha. Acho que é o momento da gente guardar as pedras, né? Observar a sequência agora do Rogério, porque realmente os 3 jogos anteriores foram complicados. E, Juliano, falando especificamente da escalação ontem, ele nos surpreendeu positivamente. A gente pensando, vai botar o César no gol. Caraca, ele vai inventar Arão na zaga de novo, esse teste meio maluco e tal. Acabou que ele começou com o Hugo, a zaga foi o Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, eu até preferia que fosse o Natan, você também comentou isso no resenha pré-jogo, acho que todos preferiam, mas foi uma escalação onde ele, privilegiou o Diego, que foi o melhor em campo na partida anterior, e ontem de novo o craque do jogo. Foi uma escalação até que honesta. A pena foi ele não ter testado Gabigol e Pedro juntos, eu diria. Tu concorda? Concordo, mas acho que na visão do Ceni eles não vão jogar juntos assim, como titulares e tal. Seria mais um teste, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que ele optou por fazer o simples, né? Que para mim é a melhor opção, é fazer o simples. Momento de crise, momento de dificuldade técnica, se fazer muitas mudanças, improvisações, jogadores onde eles não se sentem 100% confortáveis, eu acho que é pior. Eu acho que os jogadores, num momento de dificuldade, eles têm que estar tranquilos, onde eles gostam de jogar, onde eles sentem confiança. Então eu acho que ele teve a solução mais simples. E o que me chamou a atenção também
foi que ele não jogou num 4-4-2, que ele vinha jogando, com o Gabriel e com o Bruno Henrique por dentro, e com a Arrascaeta e com o Everton Ribeiro abertos. Ele deu mais liberdade para o Arrascaeta pôde se movimentar pelo campo inteiro, tinha bastante liberdade, e fixou o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro nas duas pontas. Eu ainda acho que, como eu disse no resenha passada, que o Everton Ribeiro e o Isla estão muito isolados pelo lado direito, porque o Diego, durante a partida, ele caía muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Então o Everton Ribeiro e o Islas não tinham tanta companhia assim, até porque o Gabigol ele ficava mais por dentro, já que ele era o único atacante. Então eu acho que, na minha opinião, tinha que colocar mais um volante. Eu acho que a minha mudança para o jogo contra o Palmeiras seria tirar o Everton Ribeiro, botar o Gerson e, junto com o Diego, formar uma trinca no meio de campo para ter mais opções de troca de passe, mais povoar melhor o meio de campo. Porque assim, eu ainda acho que, apesar do 3-0, o Flamengo ficou devendo um pouco ainda na marcação, principalmente na pressão ali na saída de bola. Eu acho que, por muitos momentos, assim, o Flamengo deixou o Goiás com tranquilidade tocar a bola, sair jogando e tudo mais. Eu acho que precisa povoar mais o meio. Mas acho que optou pelo simples. Acho que esse é o resumo aí do Rogério. E também pela segurança, né? Porque o César no gol não passou nenhuma contra o Ceará, né? Perfeito. Eu queria fazer uma observação na fala do Juliano, porque assim, eu tô vendo a galera desde ontem, lógico, pedindo o Diego. A gente chegou a debater isso também no pós-jogo, de que como o Diego poderia ser incorporado no time, quem sairia, e foi praticamente uma unanimidade de que deveria ser o Everton Ribeiro, mas o que as pessoas imaginam, e até eu comentei isso também, que não seria, por exemplo, você vai tirar o Everton Ribeiro que está jogando na ponta direita isolado, que é um erro, né, que é inclusive uma das diferenças para o time do Jesus, que segundo o Senna ele iria emular de novo, de não colocar, no caso, 3 volantes jogando em linha no meio, né, mas simplesmente tirar o Everton Ribeiro, colocar o Gerson na ponta direita, né, e deixar o Diego jogando ali ao lado do Arão, lógico, mais avançado, como o Gerson também já atua. Que aí seria, até a forma que o Juliano está colocando, seria uma forma também de mudar o esquema, né, e a formação do time. Né? Aí seria uma experimentação. O que eu também não chego a ser contra, eu não sou contra testes e tal, eu sou contra, tipo assim, igual o Juliano colocou, ontem ele tirou o Pedro, colocou o Pedro, tirou o Bruno Henrique, aí a gente achando que ia ter Pedro e Gabigol juntos, ele tirou o Michael aliás, colocou o Michael e tirou o Gabigol. Isso já com 2-0, né? Então, se ele pudesse deixar, seria um momento adequado contra o Goiás. Sim. Não, mas o que eu falo é que, assim, isso não me entra na cabeça, e foi até tema do meu vídeo de ontem no Coluna do Fla Play, que é a incoerência, porque eu não consigo aceitar de forma alguma, mesmo se eles tenham treinado ou não, qualquer o que for, o Ceni colocar Rodrigo Muniz para jogar numa partida tanto com o Pedro e outra com o Gabigol, e não colocar Pedro e Gabigol para jogarem juntos. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Assim, como é que isso entra na cabeça de que ele não considera? E aí já vai, mais uma vez, vou lembrar de novo da chegada, que estou querendo arrumar motivo para poder criticar o Ceni, mas ontem, por exemplo, como até destacou bem o Rafa, seria um momento que você poderia até experimentar. De repente, se ele pensou, porra, tô aqui com o campo pesado, beleza que já não tá chovendo tanto como no primeiro tempo, então, de repente, vou deixar para uma outra partida de experimentar o Pedro e o Gabigol. Mas, assim, se a gente está considerando, teoricamente, improvisar o Gerson na ponta, né? Não faz sentido a gente também não defender de que ele também pudesse tirar o Everton e colocar, de repente, o Pedro como titular. Por que ele não pode fazer esse teste? Por que ele não treina, né, os dois, já que há falta de treino, imaginando, que eu acho impossível, de que ele tenha treinado Rodrigo Muniz sendo parceiro tanto do Gabigol como do Pedro, e ele não fazer isso com os dois principais centroavantes do Brasil. Assim... são coisas que só essas observações mesmo. Ontem, especificamente, eu acredito que ele tenha feito essas substituições porque tanto o Gabigol quanto o BH estavam pendurados. E aí, com o jogo 2-0, você dá uma segurada até para o clássico contra o Palmeiras.
Eu acredito que tenha sido por causa disso, mas estou com o Túlio no que diz respeito a ele ter falado que sequer treinou, né, o Gabigol e o Pedro juntos, se ele tem tempo para treinar, que era uma coisa que a gente tanto criticava, né, que a gente tanto criticava não, que a gente tanto batia na tecla na época do Domi, por exemplo, que não tinha tempo, não tinha como treinar, e aí não podia ficar inventando, né, justamente por isso que a gente sempre defendeu, Domi, faz o feijão com arroz, Domi, não inventa, porque não tem tempo, né, para você treinar e tal. Por que não cogitar e não treinar os dois juntos, né? Foi uma declaração do próprio Rogério em uma das coletivas que ele não treinava, que ele nunca tinha treinado o Gabigol e o Pedro juntos, né? Ontem, especificamente, eu acredito que tenha sido por causa dos cartões, mas sem motivo nenhum para ele não utilizar os dois, né? E como o Túlio falou, totalmente coerente se ele usa Rodrigo Muniz e Pedro, enfim, não faz sentido. Assim, a gente não consegue entender. Tem coisas que eu queria ser uma mosquinha, assim, para ver como é que ele desenha as coisas, para poder tentar tirar algum sentido disso. Muito bem, aqui ó, pintou um superchat, Andreso Nassif, para ajudar a pagar o salário do Jean. O salário é alto, a multa tá alta também. Tem que Andreso, eu conheço o Andreso, é pão duro pra caceta, hein? Porra, Juliano. Caraca, reaisinho só, né, cara? Porra. A moral tá baixa, pô. O Flamengo venceu, o cara vem com 2 contos. Pô, tá de brincadeira. Pô, o cara quis ajudar e acabou sendo zoado. Vai cancelar o superchat. Valeu, André. Show de bola. E a galera comentando aqui bastante em cima disso, galera vibrando com o jogo, ainda com o pé atrás, com o Rogério Ceni, né? Não é para menos. O Thiago Cabral faria um 3-5-2 com Hugo Souza, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, João Lucas, Gomes, Ribas, BH, Arrasca, Gerson, Gabigol e Pedro. Que no time dele também sai o Everton Ribeiro. Paulinho, você consegue imaginar, você tem feito críticas muito duras com relação a isso, eu concordo muito com elas. Everton Ribeiro está merecendo um banquinho e a galera do chat está endossando isso aqui. Será que isso vai acontecer contra o Palmeiras? Eu acho muito difícil. Difícil, praticamente improvável. A gente vê que ele não vem mexendo, né, em alguns, digamos que medalhões, principalmente o Everton Ribeiro. As minhas críticas, eu gosto sempre de deixar muito claro aqui que não são ao Everton pessoa, porque as pessoas dão uma confundida, né? São ao Everton como atleta, que para mim parece que foi abduzido, tá na seleção até hoje, não sei o que aconteceu com ele, que ele simplesmente desapareceu, né? E não se manifesta, e não aparece nem dentro nem fora das 4 linhas, né? Quando eu fiz a crítica, foi até um vídeo de opinião meu pro Coluna do Fla Play, que foi a crítica direta ao Everton Ribeiro como capitão, porque eu acho que não tem essa postura, e eu sempre falo sobre isso aqui, eu sempre tomo porrada, incrível. Eu sempre falo que ele não tem postura de capitão e continuo achando que não tem. E aí você vê ontem como que foi a postura do Diego totalmente diferente ao assumir a braçadeira. É disso que eu falo quando eu falo de postura de capitão. Não é que o Everton Ribeiro... eu acho que é muito da personalidade dele. Eu não estou desmerecendo o jogador Everton Ribeiro, não é isso. Só que a gente precisa de um capitão que honra a faixa que carrega. E eu acho que não é da personalidade dele ter essa predisposição para chegar e cobrar e botar a galera para cima. Eu não vejo o Everton Ribeiro assim. Então, não somente isso, para mim, ele realmente... Agora a galera tá falando que o Gil vai ser abduzido. Gil, você prefere que eu possa falar Gil ou você prefere Gil? Gilzinho. Gil, a galera já fala, já tô acostumado. Que falava os nomes quando eu acho que é melhor do que Xuxa na chuva. Pô, Xuxa na chuva, pô. A gente aqui, a gente fica debatendo pronúncia, bota no Google Tradutor, entendeu? Faz aqueles negócios. Então eu tô aqui, Gil, super, mas eu não sei se você prefere Gil, então qual faz. Posso tocar então aqui? Pode tocar, pode mandar. Então, beleza. Mas eu sinto muita falta do Everton Ribeiro. Aí o Subcente Flá tá falando que você vai ser abduzido agora, como o Everton. Que não se manifesta, não aparece, há muito tempo não vem jogando nada. Ontem ele parecia que estava assistindo de camarote dentro do gramado, totalmente sumido. Inclusive, eu acho que o Ceni demorou, né? Vai dizer que tirou ele, achei até, nem acreditei nele, mas assim, demora para mexer, ele fica sem render muito tempo, entendeu? Então, eu acho que as críticas são muito pertinentes. Eu vou continuar fazendo as críticas, espero que essas críticas durem pouco tempo, né? Que a gente possa rever o Everton Ribeiro. Que é isso, produção? O Everton Ribeiro é abduzido aqui, ó. Isso, tá navegando ali.
Aqui, ó, você vê que tem a luz aqui, ó, igual do Juliano, ó. É essa luz aqui que tá ela. Achei o Ribeiro. A melhor participação da produção, tá pensando o quê? Achei o Ribeiro e sumiu o Rafa lá. O Rafa deu uma sumida. Antes de ser abduzido, né? A luzinha puxando ele, né? Sugando ele. Bora fazer a fusão também aqui depois. Tu fazer a fusão, tu. Peraí, eu tenho que virar aqui. Olha lá, ó. Aí, printa a tela aí, hein? Vai virar figurinha. Não, eu acho muito foda essa comemoração, mano. É muito foda. É maneiríssimo. O Simon não sabia o que era Saiyajin, sabia? O Simon não sabia o que era. Eu também não sei, não. Assim, eu estava morrendo de saudades da nossa dupla, né? Esse ataque fulminante, essa dupla. A gente sempre fala, né? A gente brinca quando a gente vai elogiar alguém. Pique Bruno Henrique e Gabigol em 2019. E tinha um tempo que a gente não via, né? Então, ontem... Hoje eu tô muito animada. Não sei se vocês estão reparando. Estou empolgadíssima. Não estou rumo a Tóquio ainda. Porém, estou com a chama reacesa. Já tá no nível Rogênio, né? Já estou... Rogênio é demais. Aí eu deixo pra você. Mas já estou com a chama das boas energias das mandingas, entendeu? Já estou animadíssima, inclusive. Felizíssima com a vitória de ontem. Hoje nada abala.